Olá meu amigo e minha amiga, meu nome é Robson Cavalcante, sou professor de Biologia. Estamos agora passando pelo Outubro Rosa e nós vamos falar sobre o câncer de mama e o que nós podemos aprender com ele com a Angelina Jolie. Em 2013, a Angelina Jolie, ela anunciou que ia fazer a retirada das mamas. Isso porque ela apresentou em seus exames e dentro do histórico familiar dela a presença da probabilidade de 87% dela ter ou expressar o câncer de mama de forma prematura. Desse modo, para antecipar qualquer tipo de problema, ela resolveu fazer do que os tabloides americanos chamaram de My Medical Choice. Essa escolha médica que ela fez baseada, evidentemente, naquilo que iria ser a prevenção de um futuro câncer. Essa escolha ela foi baseada na experiência da própria Angelina Jolie, que teve com a sua mãe, que morreu aos 56 anos depois de lutar por 10 anos contra um câncer de mama. A sua avó também teve quadros parecidos do câncer de mama. Como essa doença é uma doença hereditária, ela acabou por decidir que ela iria fazer uma série ou bateria de exames para saber qual a probabilidade dela ter esse câncer. Por isso ela fez um exame que na época ainda era muito caro, hoje ele está ali em torno de $1.000, chamado Exoma. Esse exame é um exame que tem por vista o sequenciamento de pelo menos 20 mil genes, ou seja, o intuito evidentemente era saber se ela tinha ou não probabilidade de ter o câncer de mama, uma variante desse gene dentro do seu genoma. Isso também veio acompanhado de outros tipos de dados, né? Ela também acabou descobrindo que ela tinha 50% de chance de ter um câncer ovariano. Com isso, abrimos duas questões curiosas. Primeiro, chegamos ao passo que podemos ter um exame tão detalhado assim, baseado na genética, para prevenir não só o câncer, mas também uma série de outras doenças de caráter hereditário. E também estamos falando sobre uma das piores doenças do mundo, né, que é o câncer. E antes de continuar a falar sobre o câncer de mama, nós devemos falar um pouco sobre o que era o câncer. O câncer é uma doença que acontece nas células somáticas do nosso corpo, aquelas células que já são diferenciadas em tecidos, mas que elas estão ainda em replicação, tanto para o nosso crescimento, reposição celular, regeneração e outros fatores. Isso faz com que essas células elas estejam constantemente em replicação, também sejam suscetíveis a certas mutações. As mutações, apesar de na cultura pop estarem associadas com poderes, responsabilidades, heroísmo, vilanismo e etc., na vida real ela causa doenças, seja ela o câncer, síndromes e várias outras com essa natureza. O câncer é aquela que acontece depois que nós já estamos vivos e ela tanto pode ter uma maior probabilidade de incidência em quesito hereditário, mas também pode ser que seja resultado das nossas ações enquanto vivos, quanto à exposição a agentes que chamamos de exógenos, ou seja, aqueles agentes externos que causam dano no nosso DNA, por exemplo, o tabagismo, exposição a raios solares, trabalhar em certas condições com químicos tóxicos ou até mesmo na presença de raios ionizantes, raio-x, etc. Como também ela vai estar associada com esses fatores que nós já falamos que são hereditários, que nascem com a gente. Essa probabilidade genética ela está intimamente associada com o câncer. De modo geral, o câncer hereditário é aquele que acontece por meio de variações genéticas em genes da classe dos supressores tumorais, que são basicamente formação de enzimas que têm o poder de paralisar a célula no momento do ciclo celular que ela esteja realizando aquilo que nós chamamos de replicação do DNA.
Essa duplicação do DNA é um momento crítico que praticamente deve ser concentrado todos os esforços para esse processo, pois não pode haver nenhum erro ali. De tal modo que para sintetizar uma nova fita DNA é necessário que a gente utilize uma fita como molde. E essa fita ela é constantemente revisada por uma enzima chamada de RNA polimerase. Quando algum desses erros nesses genes específicos acabam fazendo com que os reparos de DNA não aconteçam a tempo ou os danos sejam passados para a geração a seguir, ignorando o reparo que deve acontecer, isso pode causar acúmulos de mutações, fazendo com que essas células não respeitem mais o momento certo de reprodução. E isso acabe fazendo com que elas cresçam, elas se desenvolvam, se multipliquem de forma desordenada. Veja só, o nosso tecido ele precisa ter uma quantidade de células X. Agora ele passa a ter essa quantidade descontrolada, fazendo com que surjam o que nós conhecemos como tumores. Os tumores não necessariamente eles são malignos. Eles muitas vezes na fase inicial eles são benignos. Eles são células muito semelhantes àquelas células teciduais originais, só que elas estão apresentando esses defeitos de crescimento desordenado, o que faz com que esses tumores se estabeleçam. À medida que esse tumor ele cresce, ele aumenta de tamanho, a gente começa a observar a presença do surgimento de vasos sanguíneos naquela região. A necessidade que aquelas células possuem de se desenvolver e crescer também está associado com um maior aporte energético. Esse processo de desenvolvimento de vasos sanguíneos, eles são basicamente o que nós chamamos de angiogênese. E aí, nesse estágio, a gente começa a observar uma certa preocupação, pois agora ele pode vir a se desenvolver num câncer maligno. O câncer maligno é quando ele basicamente ele enraiza, ele forma esses vasos sanguíneos em regiões vitais do nosso corpo. E aí a cirurgia ela acaba sendo mais arriscada. De modo que é nesse processo que se inicia os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Veja, enquanto o tumor for benigno, a retirada cirúrgica ela é extremamente rápida, simples, tá? E sem grandes preocupações. Mas a partir do momento que esse tumor for maligno, aí as preocupações aumentam, os riscos cirúrgicos aumentam. Muitas vezes você tem que iniciar um processo de quimioterapia, radioterapia para iniciar a diminuição do tamanho do tumor até que você consiga retirá-lo cirurgicamente. Os principais ou mais comuns cânceres, com certeza, são os cânceres de pele. Nas mulheres, o câncer de pele ele é o principal. O segundo mais comum ele vai ser o câncer de mama. O câncer de mama é aquele que vai acontecer na glândula mamária. Essa glândula mamária ela tem uma alta taxa de reprodução celular, tá certo? E também, como eu já falei, é uma glândula, ou seja, ela tem um certo grau de modificação e também liberação de substâncias quando elas chegam no estágio de câncer, de mutação e assim por diante. É por isso que uma das formas de se prevenir o câncer é justamente encontrá-lo ou diagnosticá-lo precocemente. O câncer, portanto, ele pode ser prevenido através da autoexaminação. No caso do câncer de mama, nem todo câncer ele vai poder lhe dar essa colher de chá. Por exemplo, o câncer de cérebro, muitas vezes a gente só descobre quando ele já está num estágio bem avançado, a ponto de gerar problemas cognitivos, problemas emocionais, problemas hormonais e assim por diante. No caso do câncer de mama, apesar de ser bastante comum, ele também é bastante fácil de se diagnosticar em casa. A mulher pode fazer o autoexame da mama. Nesse autoexame, ela vai poder tocar as mamas e aí observar se ela tem a presença de nódulos, ou se o formato da auréola e textura se modificaram, bem como a presença de secreções. Então, isso já é um indicativo de fazer o exame das mamas no médico de forma mais adequada.
É importante se dizer também, nos homens, o câncer de mama também pode acontecer, apesar das nossas glândulas mamárias serem bem pequenas, bem reduzidas, ainda assim é possível. Cerca de 1% dos homens que são afetados com cânceres possuem o câncer de mama. Uma outra forma de você prevenir o câncer é fazer a mesma coisa que a Angelina Jolie, fazer um sequenciamento genético e a partir desse sequenciamento genético tentar identificar os genes que são variantes nocivas para o nosso corpo, principalmente aquelas que estão em homozigose, que possuem 2 pares iguais ou que são dominantes. Quando essas situações acontecem, a investigação por meio do sequenciamento genético ela se faz muito importante. Agora, é importante se dizer que esse tipo de investigação, esse tipo de exame, ele é muito caro ainda. Com o passar do tempo, ele vai chegar a ser mais barato e vai ser bem popularizado. Um dia, com certeza, todos nós, ao nascermos, já teremos lá a nossa codificação genética bem estabelecida. O desafio para o futuro, portanto, é encontrar terapias cada vez mais particulares. Talvez aí o sequenciamento genético um dia seja fundamental para que a gente consiga encontrar o melhor tipo de tratamento para cada tipo de câncer. Óbvio que isso está muito distante, passa por outros conceitos chamados de modelagem, que é basicamente como você vai fazer com que a célula se comporte dentro de um computador, em determinadas situações. Então, assim, é um sonho para o futuro, mas que eu pretendo um dia estar presente para ver tudo isso que se vislumbra com a tecnologia. A partir disso, a gente também poderia ter novos tipos de medicamentos e assim por diante. A única coisa que eu tenho certeza é que não existe uma cura para todos os cânceres. Pessoal, são milhares de tipos de cânceres diferentes. Porque, como eu já falei, são vários tipos de cânceres, porque eles acumulam mutações ao acaso e todas essas mutações elas são diferentes combinações. Então veja que as possibilidades elas são infinitas. Lógico que esse vídeo é um recorte com tempo limitado e se você quiser saber mais, ter mais informações, existem alguns canais no qual você pode acessar para adquiri-las. Como é o caso do Programa Nacional de Apoio ao Paciente com Câncer. Se você tem dúvida, está enfrentando algum problema, quer desabafar, você pode ligar gratuitamente para o 0800 773 1666. Para mais informações com profissionais especializados, acessar o site Câncer de Mama Brasil, www.cancerdemamabrasil.com.br. E é isso, gente. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.